Seja bem-vindo ao nosso programa. Inicia hoje o programa Meia Fina. É um programa de entretenimento, inteligente e com a sua opinião, certo? Nós aqui temos a mania de ter todos os programas sem a sua opinião e agora que a gente quer você aqui com a gente. Comigo nesse programa apresentando e acrescentando cada vez mais a beleza feminina e a inteligência dela, a nossa querida Ká. Oi, gente, é um prazer estar com vocês aqui em mais um programa na TV Viena, principalmente um programa onde a gente vai ter muito conteúdo bacana, bastante coisa apimentada, muita polêmica e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Vanessa. Olá, gente, é um prazer para mim também estar aqui. Temos certeza que vocês vão amar esse programa que vai tratar de assuntos polêmicos e da atualidade. A gente quer saber a opinião de vocês. E a nossa Débora, que está na rua, e ela vai recolher a sua pergunta. Fique conosco, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta. No nosso primeiro programa, nada menos do que violência contra a mulher. Pois é, gente, infelizmente, há poucos dias eu tive uma péssima notícia. Não conhecia a moça, porém eu acredito que todo mundo se sente chocado. Aqui na cidade da região, uma moça foi nada menos do que esfaqueada pelo marido. É triste a notícia, é um péssimo tema para a gente poder estar abordando no primeiro programa, mas é um tema que você precisa entender. Você precisa saber quais são os seus direitos e até onde você pode chegar, tá? Então, para poder trazer para você a melhor resposta, o melhor conteúdo, a melhor informação, nós temos aqui conosco hoje a Fabi. Ela é teóloga e ela pode esclarecer um pouquinho para nós sobre a parte psicológica, emocional, para que você entenda até onde vai os seus direitos, tá? E até onde vai o que você vai sofrer, até onde você vai sofrer com tudo isso. Então vamos nos prevenir e eu acredito que você, Fabi, possa conseguir passar para nós todas as informações que nós precisamos aqui. Fabi, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem? Primeiramente quero agradecer o convite de vocês e é um prazer estar presente. É um assunto bastante polêmico, é um assunto profundo. E com certeza há muito a ser esclarecido, inclusive uma mudança na sociedade, na nossa cultura, uma mudança profunda, porque apenas bonitas palavras não vão fazer diferenças. É isso mesmo, gente. É um assunto extremamente delicado, né? Eu acho que seria a melhor palavra, delicado. Estamos também com a Natália. Ela é advogada e ela atua em várias áreas, porém essa é uma das áreas que, por ser mulher, com certeza dói um pouquinho mais. Tudo bem, Natália? Tudo bem, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu acho que hoje a gente vai poder esclarecer vários pontos, né, do que é possível, como elas podem se defender também, né? Tem a lei Maria da Penha que está amparando as mulheres e, enfim, a gente vai poder esclarecer várias dúvidas. Ótimo. Uma curiosidade para você que talvez não saiba o porquê leva esse nome Maria da Penha. Maria da Penha, o nome dela correto é Maria da Penha Maia Fernandes. Ela ainda está viva. Pois é, gente. Mal sabe você que está ouvindo e está conhecendo um pouquinho a história dela. Ela sofreu um atentado pelo marido, ele atirou pelas costas dela. E depois, nada muito satisfeito, depois de paraplégica, ele tentou eletrocutá-la. E, com tudo isso, hoje ela tem 71 anos e ela é uma grande batalhadora pelos direitos femininos. Infelizmente, ela teve que sofrer tudo isso para que as pessoas possam acordar e entender o que pode ocorrer com a mulher. Somos um sexo frágil, sim, e devemos e merecemos nossos direitos. Cá, tem algumas perguntas que a gente tem aqui o pessoal da rua. A Vanessa também tem algumas perguntas com o pessoal
da internet. Eu também tenho algumas perguntas sobre da rua, mas eu gostaria assim, que primeiramente a Natália e a Fabi desse pra gente algum depoimento, alguma introdução sobre o assunto da vivência de vocês. O que vocês conseguem, o que vocês têm de história para contar? Fabi, você que trabalha com teologia, é pastora, correto? Uhum. Eu sei que você deve ter, com certeza, algumas histórias conhecidas e você pode estar passando pra gente algumas informações e como que a gente pode estar procedendo, entendendo um pouquinho mais. Sim, infelizmente nós temos essa realidade. São muitas mulheres, são muitas filhas, adolescentes e crianças. Né? Na criança nós podemos colocar também os meninos, né? Mas o assunto aqui é em torno da mulher. Então, assim, nós trabalhamos, isso é muito alto, essa frequência. São todos os dias, entendeu? Então, assim, a mulher, ela sofre porque é uma tatuagem na nossa cultura, entendeu? A característica do dominante e do dominador. Então nós trazemos isso. Então muitas mulheres, elas sofrem essas agressões e, por incrível que pareça, muitas delas se sentem culpadas, porque existe esses ditados. Se você apanhou, se fulana apanhou, ela fez algo para merecer. Porque se ela não tivesse feito, ela não teria apanhado. A mulher, ela se sente culpada, ela sente vergonha de estar em um relacionamento, de ter um pai ou um irmão mais velho que comete esse tipo de situação dentro do seio familiar. Então, muitas se calam. Entendeu? Muitas acreditam que com jeitinho, que com amor as coisas podem mudar. E elas apelam até mesmo pela religiosidade. Elas fazem promessas, elas fazem votos, entendeu? Para que aquela pessoa seja curada. Só que isso não tem a ver com ser curado ou não. Isso são atitudes que têm que ser mudadas radicalmente. Correto. Na verdade, eu tenho uma dúvida muito grande em relação a saber se isso parte da criação, se é genético. São grandes perguntas que eu acredito que muita gente tem, porque a gente não quer que a minha filha, a sua filha, ou até mesmo nós, passamos por uma situação dessa, né? Às vezes a gente fala muito assim, eu sou forte, eu não vou passar por isso, mas nós estamos sujeitos a muita coisa. Né? Infelizmente, e o que mais me deixa preocupada, gente, é como é que tem mulher que, além de não denunciar, quando denuncia, retira a queixa. Natália, você consegue me posicionar, me passar uma estatística sobre isso, de como que funciona, o porquê que elas mais retiram essas queixas, o porquê que elas não denunciam? Olha, eu entendo que o fato delas retirarem a queixa, né, é mais uma questão psicológica, né, de dependência, muitas vezes econômica, mas também o medo, né, enfim, e elas muitas vezes acreditam, sinceramente, de que isso não vai voltar a acontecer. Elas perdoam, elas reatam o relacionamento e isso volta a acontecer, né? Inclusive, nós recebemos uma pergunta por e-mail falando sobre isso. Se é possível a retratação da denúncia na polícia? Na verdade, a partir do momento que ela faz a denúncia na polícia, ela pode se retratar, né? Mas existe um momento, um limite. Existia uma discussão a respeito disso, mas agora está pacificado pelos tribunais e o entendimento é que essa retratação, esse arrependimento ocorra até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então é até esse momento. E aí, a partir disso, o juiz ele vai marcar uma audiência onde ela vai até ele e vai ratificar, confirmar essa intenção dela de parar com o processo realmente. Então, aproveitando ainda essa parte da denúncia, se a mulher ela é agredida e por um acaso ela tem medo, ela não quer voltar para casa, ela tem um lugar para onde ela pode estar indo? Porque acontece muito medo, né? A pessoa faz a denúncia, sim, mas tem o medo de voltar para casa e acontecer agressão novamente. A lei, o legislador ele teve a intenção de proteger a mulher, inclusive consta na lei a criação de abrigos.
Na nossa cidade, infelizmente, a gente não tem. O que a gente tem aqui é um projeto que chama Projeto Pétalas, de apoio no caso de violência sexual, mas um abrigo para que essas mulheres que são agredidas, até fazendo um parênteses, essa agressão pode ser física e psicológica, tá? Não é necessário que chegue a vias de fato. Então, infelizmente, nós não temos. O que eu aconselharia seria essas mulheres a procurarem abrigo na casa de familiares, de amigos, a se proteger, né, dessa agressão e aí sim tomar a decisão, uma decisão séria, de ir até a delegacia e fazer a denúncia. E Natália, eu gostaria de saber, também foi uma pergunta por e-mail, se assédio moral pode se associar à Lei Maria da Penha. Por exemplo, um funcionário assediando uma colega de trabalho. Não, nesse caso ele vai responder pelo Código Penal. No caso, a Lei Maria da Penha, ela vai abrigar e proteger a violência que ocorre no ambiente familiar e doméstico. E como foi num ambiente de trabalho, não tem essa relação doméstica, então a lei não vai abranger esse tipo de agressão, que seria o assédio, né? Diz pra mim uma coisa. A agressão, ela é somente agressão física e moral, ou ela pode chegar também na questão da violência com alguma coisa, um celular que você quebra, um vaso que você quebra para chamar atenção? Então, isso seria mais a agressão psicológica, e a lei prevê, tem essa proteção, né? Seria moral, a física, verbal e esse tipo de coisa, porque o que o indivíduo quer? Ele quer aterrorizar, ele quer causar temor na vítima, né? Então agora minha pergunta é para a Fabi, já que a gente está falando sobre o psicológico que fica totalmente abalado. Eu acho que é uma coisa que muita gente se interessa e eu acredito, bom, a minha opinião é que isso parta da infância, da estrutura familiar. Fabi, você acha que isso influencia, que realmente vem de uma criação, da forma como os pais criaram, enfim? Sim, veja só. Nós temos que olhar para essa situação com muito cuidado, porque cada indivíduo ele vai vivenciar de uma forma diferente do outro a mesma situação. Então, o que pode ser bom para um, o que pode ser o correto, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou tentar ser bem mais clara. O que pode parecer ser normal para um, pode não ser para outro. Então, influencia sim. A condição de ser humano, ela existe por causa de outro humano. Então, a criança, ela aprende do contexto, do meio que ela vive, a personalidade dela vai sendo construída a partir dali. Então, o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo e como responder. Uma criança que ela está sendo acostumada, onde ela está aprendendo do meio onde ela vive, que quando alguma coisa não está dentro do que você gosta, você bate, dentro do que você concorda, você xinga, você fala, você reclama e você agride, veja só, é a forma como ela vai aprender a se comportar. Porém, nós não podemos levar isso como regras de fato, porque da mesma forma que ele vai ver essa criança, esse pequenino ser, ele vai ver essa situação, ele também pode ver o outro lado. Ele vai ver a mãe chorosa, a mãe com hematomas, as irmãs com medo, ou até os irmãos com medo do agressor, entendeu? Ou o pai com medo daquele filho, porque nós estamos falando da mulher, mas o agressor, ele pode ser o marido, ele pode ser o filho, entendeu? Pode ser o sogro, não necessariamente tem que ser só o companheiro. Então ele vê aquela situação, o que acontece? Ele fala, eu não quero isso para mim. Ele vai perceber que isso não é correto, entendeu? Só que essa vivência, ela é trazida na nossa cultura. Se você não faz o que eu não gosto, uma vez eu sendo o dominador, você é o dominante, então você vai pagar as consequências. E a violência física, ela sara. A psicológica e emocional
é bem mais complicado. Só para a gente concluir então, Fabi, a criança que aprende na escola, em casa, que a gente tem que punir, né, qualquer tipo de coisa que não te agrade, seja com violência, seja com palavras, você está criando alguém para que reaja assim como adulto, correto? Agora, me fala uma coisa, a criança que vê o pai agredindo a mãe, ele pode reproduzir isso com a esposa futuramente? Pode. É o que, assim, rapidinho, o que eu tinha falado, entendeu? Cada um vai ter a sua subjetividade, cada um vai vivenciar de uma forma. A criança que ela é ensinada através de atitudes que, para acontecer aquilo que você quer, caso não tenha acontecido, você tem que bater no outro, porque ela aprendeu isso dentro de casa. Então ela vai fazer. Só que às vezes não. Então a gente não pode levar isso, mas influencia demais. Às vezes ao contrário, a pessoa se intimida, a pessoa se recolhe. Entendo. E tem tratamento psicológico para a gente acompanhar essas crianças tudo certinho, sim, né? Sim. Correto. Bom, minha gente, vamos cuidar das nossas crianças? São eles que vão levar o futuro da gente lá na frente. São eles que serão futuros pais, futuras mães, são eles que serão os nossos governantes e tudo mais. Vamos cuidar da educação deles e pensar um pouquinho mais sobre o seu âmbito familiar. Realmente, se a gente não cuidar da nossa família, não vai. Voltamos já. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, Executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Todo mundo sabe que é para levar cerveja gelada pro churrasco. E aí, quente ou gelada? Quente. Mas ninguém leva. O Chico deve levar gelada. Chico! Mas é quente mesmo? O Ale deve levar gelado. Ih, velho, tá quente. Mas as meninas devem levar gelado. Ih, gelado só tem creme anti-rugas. Tudo bem. Duda deve levar gelado. E aí, Duda? Quente ou gelada, velho? Nenhuma das duas, meu querido. Vamos levar é 0 grau. Muito mais que gelada. Porque eu conheço a minha galera. 0 grau é leve, duplamente filtrada e gela rapidinho. Licença. Ui, passou uma 0 grau por aqui. Conte 0 grau, a cerveja na temperatura certa. 0 grau. Leva com moderação. A minha casa... A minha casa... Minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Estamos de volta e agora eu vou chamar para vocês conhecerem também um pouquinho da Débora. A Débora está nas ruas. Débora, conta para nós quais são as perguntas que tem por aí. Olá, Joyce. Oi, meninas. Nós estamos aqui nas ruas de Assis para estar vendo as dúvidas e as perguntas da população sobre esse assunto tão polêmico e comentado nas redes sociais, que é a agressão contra a mulher. Nós estamos aqui com o Renan e o Renan vai fazer uma pergunta para vocês aí no estúdio. Oi, tudo bem, Débora? Tudo bem, gente? Eu queria saber, assim, qual é a maior causa que impede uma mulher de dar queixa sobre, de repente, uma violência doméstica, alguma coisa assim? E qual é a maior causa também que impede a lei de ser exercida no caso de uma queixa? Ótima pergunta do Renan, né, Débora? Fabi, responde para nós a pergunta do Renan. Tá, vejam só. Eu vou tentar falar de uma forma bem clara, bem simplificada, ao fato da agressão. A agressão, ela tem praticamente 3 fases. A primeira fase é a fase de construção, aonde o agressor, ele começa com reclamações, ele começa com palavras duras, ele começa com xingamentos,
com ofensas e ele vai criando, entendeu? Esse hábito, isso vai se tornando mais rápido, mais corriqueiro. Não acaba sendo aleatório uma vez aqui, uma vez ali. Então começa a se repetir frequentemente. Depois nós temos uma fase que ela pode ser chamada de desabafo. É como uma válvula de escape. Aí onde acontece, começam a acontecer os empurrões, os chacoalhões, os tapas, os murros, e chega a vias de fato, entendeu? De bater mesmo, uma agressão, uma violência grande. E depois disso vem a fase, para deixar assim bem claro, que se chama reconciliação. Essa fase é a que é a perigosa. Como assim? Não é a fase onde ela apanha? Não. A pior fase é a fase da reconciliação, onde acontecem as juras eternas, onde acontecem milhares de pedidos de perdão, onde acontecem as promessas de que eu vou me tratar, eu vou me cuidar, que você é a mulher da minha vida, você me ama, só você para me entender, só você me faz feliz. Ou seja, ele age realmente lá no psicológico da mulher. Lá no psicológico. E passa durante um período de tempo como se fosse almas gêmeas. Aquele amor maravilhoso é onde a mulher cai, é onde ela acha que ela tem que perdoar, aonde muitas vezes ela acaba se culpando. Olha que homem maravilhoso, olha que homem bondoso, ele reconhece que ele errou, ele está sendo humilde, ele está sendo sincero comigo. Se ele fez isso, eu devo ter provocado. É onde ela cai e é onde volta. E depois novamente começa aquele ciclo da constituição. Aproveitando isso que você está falando, e é exatamente isso que acontece mesmo. Muitos casos acontecem de voltar a repetir as agressões justamente por essas promessas, e que a mulher acredita que realmente vai mudar, e aí ela volta com essa expectativa mesmo, e aí onde acaba que acontece tudo de novo. E fere muito mais, porque a cada volta é uma decepção. E detalhe, meninas, o agressor nem sempre ele demonstra isso para a sociedade. Muitas vezes nós temos homens acima do bem e do mal, pais exemplares, comerciantes, empresários, médicos, advogados, pastores, professores, pessoas estudadas, pessoas entendidas. A família vê ele como um exemplo de cunhado, de filho, entendeu? De pai, de genro. Muitas vezes eles não mostram essa face para a sociedade. Quem sabe disso é a mulher e os filhos. Entendi. Então você acredita que onde a mulher não consegue chegar para fazer uma denúncia, não consegue se amparar para fazer a denúncia, realmente é essa parte psicológica, aonde ele faz esse ciclo, né? E sempre depois de uma briga, de uma porrada, de um olho roxo da coitada, depois ele vem de mansinho, pedindo perdão, e aí acaba usando o psicológico. A família, geralmente ele fala que vai, né, tirar os filhos porque ela não tem condições. Muitas das vezes as mulheres não se mantêm sozinhas, precisam, né, do marido estar ali junto o tempo todo, e acaba... Outras não, viu, gente? Outras mulheres, infelizmente, o apoio que elas precisam não é financeiro, é um apoio psicológico. E isso é muito mais grave. Como está dizendo a Fabi aqui, a doutora, não é assim apenas uma agressão, tá? A agressão não é somente aquele roxo que ele te deixa. A agressão tem muito mais além. Homens, suas mulheres são frágeis, não abandonem elas. Temos mais perguntas. Débora, é com você. E as perguntas continuam a todo vapor aqui nas ruas de Assis. E nós queremos saber a sua opinião. Então vamos lá, eu estou com o senhor explícito aqui. Qual que é a sua dúvida? Então, eu quero saber a dúvida com relação a essa medida protetiva, quando o marido agride a esposa. Como ela funciona? Débora, vamos esclarecer sobre isso também. Sra. Simplice, muito obrigada pela sua participação. Natália, você poderia explicar um pouquinho mais como é que funciona a medida protetiva? Sim, no caso é feito o boletim de ocorrência, né, a denúncia na delegacia. Essa denúncia é feita na delegacia, na polícia civil. Normalmente a polícia militar ela é chamada no momento ali da confusão.
então faz a ocorrência, mas o inquérito, tudo vai correr na Polícia Civil. Aí depois disso, esse boletim de ocorrência, esse inquérito vai para o fórum e o juiz ele vai determinar, ele vai dar a ordem que seria a medida protetiva. O que é mais usual, o que eu tenho visto mais, é a ordem de afastamento, de não se aproximar. Ele vai colocar ali, não se aproxime por 100 metros, 500 metros. E aí, em caso do desrespeito a essa ordem, o agressor, né, o acusado nesse caso, ele é preso. E aí a prisão é preventiva, não existe um limite, um tempo correto, né? Essa prisão é preventiva até sair a sentença, que ali, a partir da sentença, ele vai saber o tempo exato de que vai ficar preso, no caso, esse agressor. Só para poder entender um pouquinho mais sobre como funciona essa lei de afastamento, é isso que fala? Como é que chama? De afastamento. Ele não vai poder se aproximar da mulher. Inclusive, só fazendo um parêntese aqui, esse contato não pode ser direto, né? Ele ir até a casa da mulher, até o trabalho, fazer escândalo, ou indireto, através de um familiar, através de um SMS, de WhatsApp, que está muito comum hoje em dia, de telefonema. Então, essa ordem para que ele não se aproxime. Inclusive, utilizando esses meios tecnológicos que a gente tem aí à disposição. E aí, a denúncia deverá ser feita novamente pela mulher ou pode ser um parente, alguém falando, olha, ele está se aproximando, ele está chegando ali. Como que funciona? A denúncia tem que ser feita pela mulher. Sempre pela... Sempre pela vítima, tá? Sempre pela vítima. Com exceção se, eventualmente, vamos colocar um caso concreto. Um vizinho que sabe dessa ordem ou a mãe chamar a polícia militar para vir, porque de repente ela está sendo agredida ali, né? A gente tem que pensar nessas hipóteses também. Ele vai chamar a polícia, aí chegando ali ele vai ser preso. Por que ele vai ser preso? Porque ele descumpriu a ordem judicial. E ainda sobre a medida protetiva, a gente recebeu por e-mail, é possível aplicar a Lei Maria da Penha a lésbicas, travestis e transexuais? Sim, a lei ela é aplicada a todas as pessoas no ambiente familiar e doméstico, inclusive irmãos. É muito importante que as pessoas saibam que não é só o cônjuge, o companheiro, ex-marido, irmãos, tudo que ocorrer essa violência no contexto familiar, a lei vai amparar, a lei tenta proteger. E a Lei Maria da Penha também protege mulheres que sofrem violência mesmo depois do fim do relacionamento? Sim, como eu disse há pouco, no caso de situação de ex-cônjuge, de ex-companheiro, a lei também ampara. E me fala uma coisa, e essa lei ela permite que o agressor pague fiança? Então, na verdade, o delegado ali, ele vai prender, né, porque houve o descumprimento da medida protetiva e ele vai ser preso e normalmente não é arbitrado fiança, ele vai ficar preso por um prazo indeterminado, preventivamente, até sair essa sentença. Aproveitando ainda, é um tema para a gente discutir, que tem muito o que falar sobre, muita gente também tem algumas dúvidas, mas a forma de violência contra a mulher não é só psicológica, verbalmente. A violência sexual também é uma forma gravíssima contra a mulher, né? Sim, a violência sexual é uma das formas graves, né, de violência, e a lei também ampara com relação a essa violência sexual. Lembrando que a violência sexual não é só aquela em que ocorre a penetração. Tá? Hoje em dia é um tema muito polêmico, tem muita discussão, mas não há necessidade que ocorra a penetração. Não é não, né? Não é não. Bom, vamos lá. A Débora tem mais alguns depoimentos para passar para nós. Débora, é com você. Vamos lá, eu estou com o Salinho aqui. Salinho, você acha o que leva o homem a agredir a mulher? Você tem alguma opinião formada sobre isso ou não tem explicação? Não, eu acho que quando o casal não dá certo tem que largar. E negócio de agressão é uma coisa que não existe em vocabulário nenhum. O homem que faz isso, que agride, que faz qualquer coisa ao contrário,
para mim não é homem, não tem nem palavras para divulgar uma conversa dessa, porque o que tem passado na televisão e as vergonhas que o homem está passando por causa de certos, que não é todo mundo, porque tem mulher boa, tem homem bom, tem homem tranqueiro e tem mulher tranqueira. Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que é uma falta de vergonha do homem, falta de caráter, fazer uma agressão dessa contra a mulher. Eu acho que eles deviam de pensar 2 vezes antes de fazer. Obrigada, viu? E a gente também está com o Fernando aqui. Fernando, você acha que o homem, ele em sã consciência, ele agride a sua companheira, a irmã ou a mãe? Ou você acha que ele tem que estar sob efeito de algum entorpecente ou pode ser do instinto da pessoa? Bem, eu já trabalhei 30 anos nessa área aí, que eu sou policial. Atualmente estou afastado, por licença. Mas o que eu percebi durante todo esse tempo de experiência que eu tenho é que existe um problema familiar em volta disso, entende? Não é só o álcool, só as drogas que influenciam isso também, mas existe uma falta de estrutura familiar, uma falta de conscientização da mulher de escolher o seu marido, com quem ela vai conviver e vice-versa, entendeu? Então, os conflitos entre casais geralmente existem, mas a agressão, eu acho que vai de algum problema assim, de infância, algum trauma, algum problema familiar. Esse marido que bate na mulher, às vezes ele também presenciou o pai batendo na mãe, teve algum trauma de infância. Então, é uma estrutura muito mais complexa de se analisar, entendeu? Obrigada, Débora. E fique conosco. Daqui a pouquinho temos mais um bloco e mais discussões sobre o assunto. Todo mundo sabe que é para levar cerveja gelada pro churrasco. E aí, quente ou gelada? Quente. Mas ninguém leva. O Chico deve levar gelada. Chico, faz a quente mesmo. Aham, o Ale deve levar gelada. Ih, velho, tá quente. Mas as meninas devem levar gelado. Ih, gelado só tem creme anti-rugas. Ah, tudo bem. O Duda deve levar gelada. E aí, Duda, quente ou gelada, velho? Nenhuma das duas, meu querido. Vamos levar 0 grau. Muito mais que gelada. Porque eu conheço a minha galera. 0 grau é leve, duplamente filtrada e gela rapidinho. Licença. Ui, passou uma 0 grau por aqui. Conte 0 grau, a cerveja na temperatura certa. 0 grau, 0 grau. Leva com moderação. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, Executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Estamos de volta e vocês puderam observar alguns depoimentos da rua. Eu gostaria muito que a Fabi pudesse esclarecer para nós algumas perguntas, né? E falar um pouquinho do depoimento do pessoal da rua, principalmente do seu Fernando, onde ele questiona sobre o homem somente agredir ou não a mulher quando ele está sobre o uso de um entorpecente, quimicamente alterado, algo assim. Fabi, conta para nós um pouquinho mais desse lado psicológico, explique para a gente um pouquinho melhor. Sim, veja só. O uso de entorpecentes, de álcool, drogas lícitas ou não, ele só vem a piorar, ele vem a agregar na situação. Mas o homem, ele não precisa disso. Ele agride mesmo por uma posição de domínio e poder. Ele se sente dono daquela pessoa. Tanto que a doutora pode falar há pouco tempo que mudou a troca de nomes. Antigamente, o homem
entendeu? Ele dava o nome dele à mulher. Então a mulher, ela recebe inclusive o nome. Se você for esmiuçar esse pensamento, como assim? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou digna só com o nome que eu tenho, entendeu? Eram chamados de Senhora Oliveira, Senhora Martins, entendeu? Ela carregava o nome do marido, ela era reconhecida como o sobrenome do marido, né? Então, esse espaço que acontece dentro desse vínculo de agressão, acontece por puro poder e dominação. Você tem que fazer o que eu quero, você tem que satisfazer os meus desejos e o que eu preciso. As formas de agressão, elas são várias. Nós já falamos aqui, né, sobre a agressão psicológica, emocional, entendeu? Que inclui, gente, a violência psicológica, ela inclui cortar o alimento. A mulher, ela não pode, às vezes, comer algo que ela gosta. A crença dele diz que comer carne de porco é prejudicial, é pecado, não pode, é imundo. Ele não deixa a mulher comer carne de porco, não pode usar um bacon, né? A violência também, quando ele proíbe a mulher de ter contato com a família, com a própria mãe, com as irmãs, com vizinhos. Não deixa estudar, gente. Isso é muito comum. Não deixa a pessoa estudar, não deixa a pessoa trabalhar, né? Nós temos também a violência patrimonial, onde ele ameaça a esposa de tomar os bens, não dividir com ela. O seu carro é meu agora, eu não vou deixar você com o carro, não vou deixar você com a casa, não vou te dar parte da empresa. Às vezes a empresa é herança da mulher e não dele, mas ele agride, entendeu? A esposa, a companheira dessa forma. Eu vou tomar os filhos de você, eu vou defamar o teu nome. Às vezes a mulher tem uma profissão, ela desenvolve essa profissão, uma atividade, ela trabalha. Eu vou defamar, você não vai ter mais cliente, você não vai ter mais pacientes, entendeu? Então são várias as formas. Podemos falar também da agressão sexual, que é mais comum do que a gente pensa. E a agressão sexual não é só você ser agredida por um desconhecido. A agressão sexual parte também dentro do seio familiar. E Fabi, falando sobre a agressão sexual, muito vem se falando sobre as roupas que as mulheres usam, né? Interfere a roupa que a mulher usa, se é curta, se é justo, se mostra a barriga ou não, interfere para o homem querer agredir sexualmente essa mulher? Então, vejam só, tem até uma rapper, a Medrado, ela tem uma música que fala o seguinte: roupa não é convite. Vamos tentar esmiuçar, vamos fragmentar esse pensamento. Vejam só, a mulher tem um corpo bonito, então ela coloca uma calça justa, vai aparecer a parte do bumbum, ela mostra a barriguinha, ela mostra as costas, uma pele sedosa, ela mostra um decote. E aí o homem, ele vai ver, ele vai desejar, ele vai querer, e pelo fato de estar exposto, pelo fato de estar à mostra, pelo fato de você estar na rua, na calçada, num baile, ele acha, ou melhor, ele se apodera dessa situação como se fosse uma verdade absoluta. Você está mostrando, você está oferecendo. Vejam só, vamos olhar por outro lado, vamos tentar analisar o princípio desse pensamento. O homem tem uma moto, um carro, e ele vai sair com essa moto, ele vai sair com esse carro, ele vai dar uma volta no bairro, na cidade. Ele vai parar em frente à festa, em frente à boate, em frente ao baile. Ele vai estacionar essa moto. Aí vai passar o outro. Ele vai ver as rodas, o pneu. Ele vai ver, às vezes, a customizada, bem tratada. E ele vai desejar essa moto. Significa que ele pode levar também? Nossa, mas você está coisificando o ser humano? Sim. Quando a pessoa ela é tomada sem autorização, sem querer, o agressor está coisificando a pessoa. Seja ele homem ou seja ele mulher, nós estamos falando da agressão à mulher, mas muitos homens, muito homens afetivos passam por isso também. Então o fato de você estar colocando uma roupa, isso faz parte da nossa cultura.
Nós vivemos em um país tropical. Isso faz parte, é normal. Hoje é corriqueiro. Você vai numa FAP, você vai numa FICAR, você vai num baile, as meninas estão de sainhas, estão de vestidinho, mulheres mais velhas, 50 anos. E você colocar um short não significa que você quer que alguém pegue e passe a mão. Da mesma forma como você ter uma casa bonita, você não está convidando nenhum ladrão para entrar dentro da sua casa e roubar as coisas que você tem. Eu acho essa música fala bem a realidade. Roupa não é convite. Você pode até usar como desculpa. E você sabe o que é mais difícil? É que mulheres concordam com essa opinião. Uma sociedade machista na qual a gente Exatamente, vive. doutor. Isso é passado, né, de geração para geração. É muito bonito você ter um filho que namore várias menininhas. Entendeu? Pelo contrário, se você tiver uma filha que namore vários rapazes, aí é vergonha para a família. Então, na verdade, eu acredito que seja uma cultura de desrespeito à mulher. Desrespeito, exatamente. E essa mulher às vezes sofre também da família, né? Os avós ou um pai que é mais conservador. Ah, mas aconteceu isso porque a sua roupa é curta, porque você saiu de casa, porque isso, né? Mas eu não sei se a Fabi concorda comigo. Eu acredito que não tem a ver nem com idade, nem com classe social. É ignorância. Sim, pura, simplesmente. A gente teve o depoimento do seu Salim, que ele deixou muito claro isso. Né, que a falta de caráter agrediu uma mulher. E ele é uma pessoa mais velha, mais experiente. Vamos olhar pelo lado, então. Vamos colocar um rapaz bonito, com um peito bem trabalhado, uma barriga tanquinho, umas coxas bem desenvolvidas, que a maioria deles, eles estão com camisas agarradinha, com decote, calça coladinha, trabalhado no perfume. Então ele está pedindo para ser agredido? Ele está pedindo para ser abusado sexualmente? Ou são duas regras, são dois pesos, são duas medidas? Por que isso acontece com a mulher? Isso já vem uma cultura lá de trás dizendo que a mulher é inferior. Entra a parte do machismo, né, que a gente falou. E Fabi, conta pra gente, quais são as consequências da violência sexual para a mulher? Nossa, terríveis. Insônia, pesadelo, falta de apetite, ela coloca comida na boca, ela não sente o gosto, o pouco que ela come, ela passa mal, ou então ao contrário, ela come de tudo, ela come demais, entendeu? E às vezes acaba até engordando e ainda sendo chacota de outras pessoas, motivos de piada de outras pessoas. Ela acaba se sentindo envergonhada, ela fica intimidada, ela não consegue manter vínculos, né? Muitas mulheres, elas ficam com vários relacionamentos, porque quando esse relacionamento ele passa a ser mais íntimo, ela não consegue prosseguir, ela não consegue avançar, ela interrompe e tenta novamente. Elas veem flashes daquela agressão, às vezes dormindo, às vezes parada, quando ela começa a pensar. Ela não consegue desenvolver as atividades profissionais dela corretamente. Pode ocorrer também a falta de concentração. A pessoa ela fica meio aérea, sabe? Então, às vezes fala assim que ela tá meio boba. Até para falar, entendeu? Em relação ao sofrimento, ele é pejorativo. E aí nós vemos partes mais profundas, como a depressão. A depressão ela é uma doença, sim. Síndrome do pânico. Ali desenvolve transtornos psíquicos, transtornos profundos e até mesmo leva ao suicídio. Mulheres vêm tentando se matar ao longo da sua vida ou até mesmo aquele autossuicídio. Ela começa a ingerir álcool, ela começa a usar drogas, ou ela começa a se alimentar mal, ou às vezes até praticar esportes radicais, colocando a própria vida em risco. Como é complicado o psicológico, sim, né? Complicado mesmo. O psicológico ele não vai levar somente para você ter aquela atitude naquela hora. Não. Ele vai carregando e vai te levando até o final da sua vida. Infelizmente, a gente não, as cicatrizes elas não são como a do corpo, gente. Do corpo a gente vai lá, faz uma plástica bonitinha, mas
Aqui está no sentimento, não tem como mesmo. Chegou para nós agora aqui há pouco um depoimento. Eu gostaria que você faz esse favor pra gente, Cá? Você pode passar pra gente essa informação? É um pouquinho triste, mas eu acho que você merece ouvir. Porque não tá longe, gente. Não tá longe. Pode estar na sua casa. Na verdade, é um depoimento de uma amiga que mandou pra gente. Não foi da própria vítima, mas que conclui tudo que a gente ouviu aqui. E além de ser muito triste, chocante, é uma realidade. A amiga conta que a amiga sofria algum tipo de agressão, no qual o companheiro a proibia de comer, de beber, e aí essa amiga, no caso, é quem ajudava, levava comida. E aí entra em tudo que a gente falou, a parte onde uma roupa, porque começa daí, né, Joyce? Eu falo por experiência própria, porque eu dou o curso lá de maquiagem. Muitas meninas estão indo escondida, porque o marido acha que se maquiar e realçar a beleza é um jeito de chamar atenção. E aí entra tudo isso, desde esmalte, batom. E aí fica a dica que isso não é desculpa, uma coisa não leva a outra, e a gente tem que pôr um fim nisso, né? Eu acredito que as mulheres elas têm que começar a ser mais ativas, denunciar e não voltar atrás, né? Muitas vezes eles fazem todas aquelas promessas, como a Fabi falou, mas eles continuam a agredir. Então eu acho que o principal é denunciar. A senhora tem ideia de quantidade de pessoas que denunciam e voltam atrás? Hoje, na nossa região, mais ou menos uma estatística? Estatística não, só que como advogada, eu posso te falar que várias audiências que eu já fiz, porque eu sou inscrita também no convênio, né, pela Defensoria Pública, muitas mulheres que não têm condição econômica, elas vão para a Defensoria, e eu já acompanhei vários casos onde elas chegam para a audiência acompanhada do agressor. Natália, é bem complicado tudo isso, né? Infelizmente, as mulheres vão, denunciam, voltam, pede desculpa, fala que eu acho que eu me precipitei, não é bem assim, ele me ama. Semana que vem tá tudo de novo. Tem que, como é que se diz assim, tem que tentar entender, mas a gente não pode ser omissa. Eu gostaria de ressaltar que para fazer a denúncia, para ir até a delegacia, não é necessário o acompanhamento de advogado. E que se a mulher não tiver condição, como eu disse, através do convênio com a Defensoria, tem a triagem de segunda, quarta e sexta, e é possível a nomeação de advogado para as pessoas que estão passando por isso, para que elas tenham a defesa, né, garantida ali dentro da legislação, dentro da lei que está amparando a Lei Maria da Penha. Existe algum número para a gente poder ligar quando está ocorrendo alguma agressão? Olha, minha vizinha está apanhando o marido, como é que eu faço para poder ligar e pedir socorro? Tem algum? Nesse caso, eu recomendo que as pessoas liguem para o 190, para a Polícia Militar. É o mesmo padrão, né? Então Sim. Não tem como esquecer. Não vai ter como falar que você não sabia o número, tinha que ligar. Doutora Fabi, muito obrigada por ter participado conosco aqui do nosso bate-papo, nosso Meia Fina. Tem alguma consideração a mais para fazer? Algum alerta a mais para você estar chamando aqui as mulheres para poder pensar um pouquinho e agir um pouquinho mais? Sim, primeiramente quero agradecer a oportunidade e o convite de vocês. Foi uma delícia participar. Digam não. 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 Não agridem e nem aceitem ser agredidas. Lembrando que nós temos o CREAS, que dá um apoio, nós temos o CIAPS em Assis, que também dá um apoio a vítimas de violência psicológica, física, sexual, né? Nós temos também que procurar ajuda na rede social, com os familiares. Se a mãe acha que você mereceu apanhar, vai ter um tio, vai ter uma tia, vai ter uma amiga. Não tenha vergonha, não tenham vergonha. Apanhar é vergonhoso para quem bate e não para quem apanha. Nós temos em Assis duas escolas, né, psicológicas, que é a Unesp e é a Unip, que dão atendimento gratuito para qualquer tipo de problema. Então, busquem ajuda. Muito obrigada. Natália, muito obrigada pela presença. Muito obrigada a vocês. Bom, a Cá
e a Vanessa estarão conosco todos os programas, juntamente com a Débora do outro lado, aí falando com você de pertinho, recolhendo sua opinião, recolhendo sua pergunta, para trazer para você as melhores informações. Sempre estará conosco aqui uma advogada, uma psicóloga, uma pedagoga, sempre pessoas relacionadas ao assunto, tá? Não vamos deixar você desamparado em momento nenhum, todas as perguntas serão respondidas. Você pode também estar acessando a nossa página no Facebook, mandando as perguntas por lá, mandando por e-mail. Agradecemos muito a sua participação e quero você aqui conosco no próximo programa. Até mais!